Boa tarde, minha gente. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz e com muito amor no coração. Gente, eu vou falar de um assunto aqui que já vem de geração em geração. Quando nós nascemos já existia isso, né? E vem existindo. Mas agora tem muitos picaretas na internet aí, tentando desviar as fé da pessoa que crê na Bíblia. Tem pessoas aí dizendo que Deus não existe, pessoas dizendo que Deus não criou os céus e a terra, né? E a mentira que o povo vem contando de geração em geração é que a humanidade foi criada através de Adão e Eva. Isso é mentira. Tá? Você vê que todas as igrejas falam isso. Todas diz que a humanidade começou com Eva e Adão. E eu vou provar dentro da Bíblia para vocês que é mentira. Eu vou fazer uns vídeos, depois desse aqui, eu vou provar para você de passo a passo que é mentira. Vocês vão saber a verdade, tá? Então vamos ver aqui o que é que está escrito aqui. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre a árvore do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O versículo 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E disse, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai ao domínio sobre os peixes do mar, e sobre a ave do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Vocês estão vendo, gente? O que a Bíblia nos mostra aqui, nos afirma, a Bíblia, não é eu, é que Deus, no começo, no 6º dia da criação, Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E disse Deus que criou macho e fêmea. Criou, abençoou e disse: frutificai, crescei e enchei a terra. Então nós podemos ver que Adão não está nessa criação. E se Adão é o responsável pela criação humana, que ele é o princípio da criação humana, por que ele não está aqui nessa criação? Esta criação Deus fez no 6º dia. Adão não está na criação. Até o 7º dia ele ainda não existia. A Bíblia não fala em que dia Deus criou ele, mas foi depois do 7º dia que Deus criou Adão. E depois ainda criou Eva, depois ainda, porque ele dá feito da costela de Adão. Então, o que nós temos ouvido todos os dias que alguém fala sobre criação é dizer que a criação começou com Eva e Adão. E é uma pura mentira. Está aqui a Bíblia desmentindo essas pessoas, falando que eles são mentirosos, porque a Bíblia é bem clara quando Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E lá no fim Deus diz que criou macho e fêmea e abençoou. E disse: frutificai, crescer e encher a terra. Quer dizer, eles foram criados para povoar a terra, não Adão e Eva. Tá? No próximo vídeo, você vai ver que para que Adão foi criado realmente? Que não foi para povoar a terra. Tá? Então é uma mentira que nós temos ouvido de geração em geração. Aí você pergunta: mas Domingos, a Bíblia diz que não existia ninguém na terra quando Deus fez Adão, porque não havia chuva, não havia homens para lavrar a terra, Deus não tinha feito chover. Aí, meu amigo, deixa eu te dizer, isso é com Deus lá. Eu não posso te falar isso, que a Bíblia diz que só nós podemos falar o que está na Bíblia. Eu não posso falar. Eu não sei onde Deus estava quando Ele fez os céus e a terra. A Bíblia não diz onde Ele estava, né? Porque se não existia céu nem terra, onde é que Ele estava? Ele fazer o céu e a terra. Eu só te digo o seguinte: na hora que, quando Ele fez o céu e a terra, Ele fez essa geração. Agora, onde essa geração estava? Antes disso,
Deixa eu te dizer uma coisa. Olha, eu não estou falando que está na Bíblia. Só estou te falando que já que o ser humano, já que tudo que está na Bíblia, Deus apenas ordenou que viesse a existir, todas essas coisas apareceu depois, né? Que a Bíblia é clara, diz que não existia nada, né? Antes da chuva, né? Só apareceu depois da chuva. Até os animais, tudo, não existia nada. Então vamos dizer que fosse como um roçado de milho. Eu nasci e me criei na roça, né? Então o que que a gente faz? A gente planta o milho, né? Mas esse milho só vai nascer na primeira chuva que dá, ele começa a brotar. Quem sabe não foi assim? Deus ordenou, fez a criação, mas ela só apareceu depois da chuva. Não estou dizendo que isso não está na Bíblia, não estou dizendo que está na Bíblia. Só estou dizendo que a Eva e Adão não foram os responsáveis pela humanidade, como o povo diz. Que a humanidade saiu dele. Não, não foi. Está bem claro na Bíblia que Deus criou antes de Adão macho e fêmea para que procriasse e enchesse a terra. Agora, onde eles estavam, aí eu não sei, né? Deus não nos dá conhecimento para chegar até isso aí. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja de todas essas mentiras. E como os evangélicos gostam daquele versículo, lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Vamos ver se nós vamos ser libertos dessa mentira através da Bíblia, tá? Que Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde. Fique com Deus e seja feliz. Um abraço.